Olá a todos que estão assistindo esse vídeo. Meu nome é Luane Mel, eu faço pós-graduação na Unicentro, no programa de pós-graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental. Eu desenvolvi esse trabalho denominado Avaliação do Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde no Hospital Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Prudentópolis com as professoras Silvia Carla e Tatiane. O eixo temático que ele aborda é a gestão dos resíduos sólidos. Com a Revolução Industrial, a urbanização, a inserção de novos produtos no mercado e o aumento do consumo, aumentou a geração de resíduos, e o que acabou tornando essa uma temática prioritária nas agendas governamentais. Esses resíduos, por apresentarem características muito distintas, cada qual deve ser gerenciado de maneira apropriada. E esses resíduos eles são responsáveis por variados problemas sanitários, diversos problemas sanitários. Dentro de todos os resíduos que existem, existe um destaque, ele é em pouca quantidade, ele é gerado em relação ao total, mas ele tem um grande destaque, que são os resíduos de serviço de saúde. São os resíduos dos estabelecimentos que prestam apoio à saúde humana e à saúde animal. Esses resíduos eles têm grande destaque porque, se mal gerenciados, apresentam alto potencial de risco à saúde humana, ao meio ambiente, por serem considerados fontes de micro-organismos patogênicos, de substâncias químicas perigosas e rejeitos com carga radioativa. Esses resíduos de serviço de saúde apresentam diferentes características e classificações. A responsabilidade pela gestão e o gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde é do estabelecimento gerador, cabendo aos órgãos públicos regulamentar, fiscalizar e gerenciar esses estabelecimentos. Um gerenciamento correto, um gerenciamento e uma gestão correta evitam maiores impactos negativos ao meio ambiente. No Brasil, há duas regulamentações que têm maior destaque quanto a resíduos de serviço de saúde, que é a resolução da diretoria colegiada número 222 da Anvisa, de 2018, que regulamenta as boas práticas de gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde, e a resolução número 358 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que dispõe sobre o tratamento e disposição final dos resíduos do serviço de saúde. Se adequar a essas resoluções exige grande esforço dos estabelecimentos para eles implantarem as ações que condizem com essas regulamentações. O gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde deve ser definido no plano de gestão, com planejamento embasado em fontes técnicas, científicas, legais e normativas, com o intuito de minimizar a geração e dar uma destinação segura aos resíduos de serviço de saúde, pretendendo a proteção do meio ambiente, a saúde humana, dos recursos naturais e dos trabalhadores envolvidos nesse meio. A gestão e o gerenciamento dos resíduos são responsáveis por estabelecer diretrizes, o correto manejo, metas de controle nas fontes geradores, princípios de minimização e as realizações das etapas do manejo, tanto interna como externa, respeitando as diretrizes legais. E todos esses fatores devem estar interrelacionados com os princípios de saúde pública e ambiental, com os critérios econômicos, técnicos, operacionais, sociais e legais, com a premissa de um desenvolvimento sustentável. Agora partimos para a metodologia que foi utilizada. Foi feito no Hospital Santa Casa, uma entidade sem fins lucrativos de gestão estadual, de pequeno porte, média complexidade, 53 funcionários no seu quadro atual, 4.030 atendimentos por mês em uma média, fica localizado em Prudentópolis, no Paraná. O objetivo principal do trabalho é avaliar o gerenciamento dos resíduos no Hospital Irmandade da Santa Casa de Misericórdia do município e trazer um diagnóstico atualizado desses procedimentos, através de 4 critérios de avaliação, que é o manejo de resíduos sólidos, segurança e saúde do trabalhador, biossegurança e sistema de gestão. A coleta dos dados foi feita através da utilização de um questionário denominado Questionário de Avaliação do Gerenciamento dos Resíduos em Hospitais. Esse questionário contém 82 perguntas fechadas, os quais podem ter respostas sim, não se aplica ou não sabe, e é dividido nos 4 critérios. Manejo de resíduos sólidos, que verificou todas as etapas do manejo interno e externo,
Segurança e saúde do trabalhador, que teve como objetivo de identificar a ocorrência de doenças ocupacionais e acidentes, o uso de EPI e a execução de treinamento aos funcionários. Biossegurança, identificar a existência de programas e planos relacionados ao gerenciamento ambiental dos funcionários, e a existência do mapa de riscos, dos planos de emergência, todos relacionados com a prevenção aos riscos. E o sistema de gestão, que buscou levantar informações quanto à existência do PGRSS, Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde, de licença ambiental do hospital, se existem equipes responsáveis pelas questões ambientais de saúde e segurança. No geral, o questionário tem o objetivo de identificar os pontos positivos e negativos do gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde realizado no hospital. A aplicação do questionário se deu no início do ano de 2020. O questionário foi entregue ao funcionário responsável por cada um dos setores referente aos 4 critérios elencados, sendo o primeiro critério respondido por uma enfermeira, o segundo pelo administrador do setor de RH e o terceiro e quarto por um funcionário responsável pela administração do hospital. Após receber esses questionários respondidos, foi criada uma planilha no Excel e cada pergunta, se ela correspondeu a uma prática correta realizada no hospital, ela foi marcada de cor verde. Se ela foi uma prática incorreta, na cor vermelha. Se ela não se aplicou à realidade do hospital, na cor amarela. E se não sabiam responder, o responsável, né, seria na cor rosa. Aí foram usadas duas equações para fazer a classificação do estudo. A equação 1, que fez o desempenho geral do hospital, que ela é o total de quadros verdes vezes 100, divididos por 82, que é o número total de perguntas, menos o total de quadros amarelos e menos o total de quadros rosas. E a equação 2, que foi por critério da avaliação. Aí foi o total de quadros verdes vezes 100, divididos pelo número de perguntas por esfera, menos o total de quadros amarelos, menos o total de quadros rosas, eliminando a interferência das perguntas que não sabiam responder ou não se aplicava ao hospital. A classificação geral por critério da avaliação a classificação foi feita através do método Gaia, do quadro utilizado, escala de classificação do método Gaia. Gaia quer dizer gerenciamento de aspectos e impactos ambientais. Essa escala, como vocês podem ver aqui no quadro 1, vai de crítica, quando o nível de desempenho do gerenciamento é muito pobre, ou seja, apresenta muitos pontos falhos, e vai até excelente, quando os problemas relacionados ao gerenciamento no hospital são mínimos ou inexistentes. Com a elaboração das equações e a classificação do hospital, foi possível elaborar um diagnóstico relatando a situação ambiental atual e identificando de forma rápida quais os pontos do gerenciamento que precisam de adequações. Esse projeto foi autorizado pelo Comitê de Ética da Unicentro, com certificado de apresentação de apreciação ética, o número que vocês podem ver aqui no slide. Aqui a gente partiu para os resultados. Essa primeira tabela foi elaborada a partir da análise dos dados coletados com o questionário. Foi elaborada a tabela com a classificação dos critérios e subcritérios, além da classificação geral do hospital. E foi utilizada a equação 1 e 2, apresentadas anteriormente, e considerado a escala de classificação apresentada no quadro 1 do método Gaia. A gente pode ver aqui pela classificação que, no geral, o hospital teve classificação boa, porque a maioria foi excelente e boa, apresentando problemas bem pontuais no tratamento preliminar e no tratamento externo, que será discutido a seguir. Então, primeiro critério, manejo de resíduos sólidos e seus subcritérios. Subcritério, tratamento preliminar. O hospital não realiza nenhum tratamento preliminar de seus resíduos na busca por eliminar ou minimizar os agentes nocivos à saúde humana e ao meio ambiente. E o tratamento externo, não havia tratamento dos resíduos antes de seguirem para a disposição final. Esse fato em destaque, primeiramente, pode ter ocorrido talvez por desconhecimento dos responsáveis por cada setor que participaram da pesquisa. Fato observado em muitas pesquisas quando o sujeito indicam que desconhece as fases do manejo externo dos resíduos de saúde, serviço de saúde. Ainda em relação a esse tratamento, o tratamento pode ser descrito como um processo que altera as características biológicas, físicas ou químicas dos resíduos, reduzindo os riscos associados à saúde pública
e ao ambiente, além de ajustar essas características a padrões aceitos legalmente para a disposição final. O tratamento interno ou preliminar pode ocorrer no próprio estabelecimento gerador, o qual tem como função dificultar a propagação de agentes patogênicos ou outras maneiras de contaminação nas demais fases do manejo. O tratamento pode ser realizado em outro estabelecimento por empresas terceirizadas, sendo nesse caso considerado tratamento externo, devendo ser observadas as condições de segurança de transporte do local de geração até o local de tratamento. E quando o tratamento é realizado por uma empresa terceirizada, a responsabilidade fica compartilhada entre o gerador e a empresa contratada, conforme preconizado pela RDC 222 citada anteriormente. De uma forma ou de outra, o tratamento dos resíduos de serviço de saúde é obrigatório, sendo essa uma fragilidade grande, em destaque, encontrada no estudo, pois não há nenhum dos dois tratamentos no hospital. Esse fato traz muitos riscos aos trabalhadores, à saúde pública e ao meio ambiente, podendo ocasionar várias formas de contaminação e poluição. O subcritério segregação. Ele obteve pontuação boa porque não são desenvolvidas ações para a minimização da produção de resíduos de serviço de saúde. Mesmo com a existência da realização da segregação, não tem a indicação de minimização. A realização de uma adequada segregação são geradas no hospital, ponto de destaque, porque se for praticado de maneira incorreta, todas as etapas seguintes do manejo ficam comprometidas. Ela tem uma grande importância. A etapa de segregação é um ponto crítico do processo de minimização. Por isso que até foi nesse item que estava essa pergunta da questão da minimização. Considerando que grande parte dos resíduos gerados nesses estabelecimentos encontram-se na classe D, que são os resíduos comuns, que não necessitam de tratamentos diferenciados quando segregados corretamente na fonte geradora. A minimização dos resíduos de saúde tem um impacto relevante nos custos para as demais etapas do manejo, como tratamento, armazenamento ou disposição, além de evitar possíveis acidentes. Sendo assim, a implantação de melhorias para eliminar o desperdício e promover a reutilização e a reciclagem é uma estratégia que traz benefícios tanto econômicos como ambientais. Outro subcritério de transporte interno é que não há horários pré-determinados para o recolhimento interno dos resíduos. Ele teve a classificação boa pelo fato, pelo fato de não haver esse recolhimento interno dos resíduos. Então, ele está em desconformidade pelo que é definido pela RDC 222 da Anvisa, que apresenta diretrizes quanto ao transporte interno que deve ser realizado atendendo horários previamente definidos. Além de ser pré-definido, o horário de recolhimento desses resíduos também deve ser realizado em horário que não coincida com distribuição de medicamentos, roupas e alimentos, fluxo intenso de atividades de pessoas e horário de visitas. Esse problema é comumente encontrado, pois na maioria dos estabelecimentos de saúde a coleta é realizada conforme a demanda e não conforme a rotina pré-estabelecida. O subcritério armazenamento temporário externo, os dois, armazenamentos, os sacos utilizados para coletar os resíduos são dispostos diretamente sobre o piso do local do armazenamento interno e externo e das condições construtivas do armazenamento externos que não atendem ao disposto na NBR 12809. A disposição diretamente sobre o chão contraria o disposto na RDC 222, que diz que é obrigatória a manutenção dos sacos acondicionados dentro dos coletores com tampa fechada. É imprescindível que o armazenamento externo do hospital seja adequado às normas, visto que, devido à grande variedade e especificidades dos resíduos de saúde gerados nesses locais, vários riscos estão envolvidos, sejam eles biológicos, químicos ou ocupacionais. Todos os demais subcritérios do manejo de resíduos de serviço de saúde não apresentaram problemas. Critérios de segurança e saúde do trabalhador também teve uma classificação boa por problemas. Não teve uma classificação excelente, somente boa, porque teve problemas relacionados aos acidentes no manejo de resíduos de serviço de saúde no hospital. A ocorrência desses acidentes durante as fases do manejo é muito comum, principalmente porque há um descuido dos próprios profissionais envolvidos no manejo dos resíduos, em relação à sua própria segurança e à segurança dos demais. Então, eles mesmos não têm esse cuidado. Por isso, é muito importante reforçar as questões do manejo correto de desenvolvimento de programas educacionais e treinamentos periódicos, visando informar eles as medidas de prevenção a acidentes, pois com o manejo seguro é possível reduzir a quantidade de acidentes
promovendo uma maior qualidade de vida a esses profissionais envolvidos. O critério biossegurança e sistema de gestão não apresentaram problemas, tendo uma classificação excelente. A classificação geral do hospital foi boa. A maioria dos itens relacionados à gestão e gerenciamento dos resíduos sofridos no hospital são realizados de maneira correta. Ele apresentou problemas pontuais em algumas etapas, sendo então essas merecedoras de atenção especiais. Então, o hospital tem que dar uma atenção especial a ela, promover planos de ações para melhorias, começando por esses problemas encontrados. E todos esses resultados que a gente encontrou nesse trabalho, a classificação do gerenciamento do hospital por cada critério de avaliação e a identificação dos pontos mais críticos, a partir dessa metodologia escolhida, demonstra a importância e necessidade da existência de métodos que avaliem a gestão e gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde em hospitais, para que planos de ações possam ser elaborados com uma preocupação voltada para a melhoria dos pontos críticos e o aperfeiçoamento contínuo dos procedimentos associados a ele. Embora esse trabalho tenha sido desenvolvido em uma realidade individual, os resultados podem contribuir para uma reflexão com situações semelhantes vivenciadas em outros hospitais. Esse método é importante porque há necessidade de métodos que avaliem a gestão e gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde. A classificação geral boa mostrou que grande parte dos itens dos instrumentos utilizados relacionados à gestão e gerenciamento estão de acordo com as normas vigentes no Brasil. Os itens do manejo de resíduos sólidos, segregação, transporte interno, armazenamento temporário e armazenamento externo, segurança e saúde dos trabalhadores também apresentaram classificação boas, mostrando que há alguns pontos que merecem atenção, mas que no geral essas etapas são realizadas de acordo com a legislação. Isso é, eles têm pontos a melhorar, mas no geral eles são feitos de maneira correta. Os problemas mais preocupantes que a gente observou no trabalho foi nos subcritérios tratamento preliminar e externo, visto que esses tiveram classificação crítica e péssima, tratamento preliminar crítica e tratamento externo péssima, mostrando assim que essas etapas não são realizadas de maneira estruturada no hospital, merecendo então um enfoque maior na tomada de decisões dos gestores para a solução desses problemas e adequá-los quanto às legislações específicas de gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde. A gente pode observar que com o questionário, as classificações e as pontuações faz um levantamento de informações muito relevantes. No entanto, foi observada uma possibilidade de análise distorcida dentro do trabalho, na obtenção do indicador, considerando que, embora a classificação final do trabalho tenha sido boa, tiveram pontos essenciais do manejo de resíduos de serviços de saúde classificados como críticos ou péssimos. Isso aconteceu devido ao fato que os 82 perguntas tinham o mesmo peso dentro do instrumento, dentro do questionário. Tal fato ressalta a importância em reavaliar os pesos atribuídos para cada um dos fatores, não utilizando os mesmos de forma conclusiva, sem antes observar as especificidades do contexto avaliado. Então, o importante é a reavaliação dos pesos de cada item. A aplicação do questionário, apesar de ter que ser feita uma reavaliação desses pesos, ele permite uma identificação dos pontos críticos através de uma metodologia simples e rápida. Então, ele é importante. A única melhora que ele tem que ter é na sua reavaliação dos pesos de cada item. Ele facilita a tomada de decisões mais precisas e adequadas à realidade local, como a gente pode ver nesse trabalho, na questão dos tratamentos, e ele pode ser também aplicado em outro hospital. Essa ferramenta, por ser de fácil utilização, ela pode ser aplicada por um próprio funcionário do hospital, a fim de contribuir para a melhoria da gestão e do gerenciamento ambiental e apoiar os processos de tomada de decisões para que haja uma efetiva implementação das diretrizes técnicas e legais específicas, mostrando assim o interesse do estabelecimento no aperfeiçoamento em relação às questões ambientais e de saúde humana, proporcionando melhores condições de trabalho aos seus funcionários e promovendo maior equilíbrio entre as diferentes dimensões na busca pelo desenvolvimento de ações mais sustentáveis. Eu queria agradecer aos responsáveis pelo Hospital Irmandade da Santa Casa de Misericórdia por aceitarem o convite para a pesquisa e aos sujeitos participantes dessa pesquisa. Aqui estão as referências bibliográficas do artigo.
E aqui fica o meu muito obrigada a todos que assistiram. Até mais!